Olá, eu sou Vanessa, assistente social da Assistente Socializando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma entrevista aqui da Maratona do Assistente Social Liberal, do Assistente Socializando. O entrevistado de hoje é o Vinícius Ventura, ele é assistente social autônomo e tem experiência no terceiro setor, principalmente em captação de recursos. Vinícius, desde já, muito obrigada por aceitar o convite. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse e falasse de que forma você atua. Ei, Vanessa, muito obrigado por essa oportunidade de participar do seu canal, de poder participar do seu podcast. É um privilégio enorme poder contribuir aqui, poder compartilhar a minha experiência com colegas assistentes sociais de todo o Brasil. Inicialmente, quero te parabenizar por você estar disseminando, estar fazendo essa jornada incrível de compartilhamento de conhecimento, de conteúdo, de cursos. Meus parabéns por levar essa temática do assistente social socializando. Isso é muito bacana e é um privilégio enorme poder participar aqui. Bom, começando a falar um pouco de mim, eu sou Vinícius Ventura. Eu sou assistente social, claro, né? Claro, assistente social. Sou mineiro, formei em Minas Gerais, estudei em Minas Gerais, mas há 8 anos vim morar no Espírito Santo, em Vitória, no Espírito Santo. E desde quando vim trabalhar aqui, vim trabalhar com educação, depois passei por na área da assistência social e concluí minha fase de atuação em governos no Estado, no âmbito da socioeducação, onde eu tive o privilégio enorme de trabalhar na gestão da formação de servidores públicos. Bom, mas não é isso que eu vou falar, né? Eu vou falar da minha atuação como assistente social independente, e é isso que eu venho construindo nos últimos anos. Desde quando entrei na faculdade, meu sonho era empreender na minha área, e desde quando eu vim para o Espírito Santo, uma atitude empreendedora que eu tive foi justamente abrir meu MEI e oferecer treinamentos em gestão, em formação para organizações do terceiro setor, né? As nossas organizações da sociedade civil, as nossas famosas ONGs. Daí em diante, eu me especializei em 2 áreas que foi muito importante na minha carreira, complementando ao serviço social, que foi justamente a área de captação de recursos e a área de gerenciamento de projetos. 2 formações que complementaram a minha carreira, foi fundamental. Hoje atuo como consultor, sou CEO numa consultoria, CEO na consultoria, né? Atuo como consultor de diversas organizações aqui em Espírito Santo, tenho alguns projetos também a nível de Brasil, em outros estados, onde eu ofereço mentoria, tanto online quanto presencial, consultoria online ou presencial, treinamentos, para que as organizações possam se desenvolver na área de captação de recursos, né, com projetos eficientes, e na área de gerenciamento de projetos. Como você iniciou nessa área e o que você fez para estar onde você está hoje? Eu iniciei nessa área justamente na verdade, um pouco mais de 8 anos atrás, porque eu já tinha um envolvimento ainda no período da faculdade, na época lá, um envolvimento muito grande com ONGs, sendo voluntário e atuando com ONGs, né? Eu tenho uma marca muito grande na minha história, que é a minha juventude lá, minha adolescência. Eu tive uma participação muito grande com movimentos sociais e com pastorais da juventude, inclusive. Então isso tudo me formou e me aproximou muito do terceiro setor, até o ponto que me estudei serviço social, e daí estudei serviço social, e daí que eu descobri essa oportunidade aí no terceiro setor, né? Quais são os serviços que você presta e para quem? Eu trabalho hoje com consultoria, ou seja, eu sou uma espécie de profissional que é independente, como assistente social, e que ajuda as organizações a se desenvolverem de forma institucional, no âmbito de planejamento, de gestão, de monitoramento, de avaliação e no âmbito de captação de recursos. Então, assim,
O meu serviço especificamente hoje, ele é focado no terceiro setor, que é no âmbito desse trabalho de captação de recursos e gestão de projetos, né? É dessa forma que eu presto. Hoje eu sou formado, hoje eu tenho uma consultoria, tenho um negócio composto por uma rede de profissionais, sou CEO nessa consultoria e atuo como consultor diretamente com as organizações. Não assino hoje mais como assistente social, mas iniciei todo esse processo sendo assistente social independente, né? Como funciona o pagamento e como você se organiza com relação a isso? Hoje, como que funciona, na verdade, os pagamentos, né? Como uma empresa de consultoria, a minha empresa ela tem processos, contratos muito personalizados com cada instituição, são propostas personalizadas, né? Então, assim, depende muito da realidade de cada instituição. E as formas de como que funcionam os pagamentos para o meu serviço é por meio de depósito bancário, transferências, agora estamos adotando a questão do cartão de crédito, então a gente se organiza em relação a isso, assim. Quais as suas principais facilidades e dificuldades na área? E as principais facilidades no âmbito da minha área é justamente a facilidade de poder fazer o meu horário de trabalho, de poder ampliar as minhas receitas. E tem um ponto muito importante, né? Desde quando eu fiz faculdade, uma coisa muito importante que tinha na minha cabeça é de que eu não queria ser uma pessoa estabilizada no serviço público pela vida toda. Eu até li um livro muito importante na minha carreira, que foi um livro Geração de Valor, do Flávio Augusto, aonde ele fala muito do empreendedorismo. Então ele me despertou muito, né, naquela época, e tem me despertado muito, porque eu sou muito estudioso dessa área. Então, esse lado empreendedor meu na área social é o que eu sou, algo que eu sou fascinado por isso, né? E as minhas facilidades essas. As grandes facilidades é porque eu me conecto com muita gente. Eu vejo o serviço social em diversos espaços, em diversas organizações, seja atuando com idosos, com crianças, adolescentes, com câncer, com saúde, né, com pessoas com deficiência. Então, se eu estou transitando nesses diversos locais onde o serviço social está atuando, e eu vou e ofereço trabalho de qualidade na área de gestão de projetos e na área de escrita de projetos e justamente também na área de captação de recursos de uma forma geral. Não só captação de recursos em projetos, mas captação de recursos em diversas outras fontes de financiamento. Temos sim dificuldades na área, né? Uma das grandes dificuldades na área é o reconhecimento do profissionalismo no terceiro setor, né? Ainda é um processo de grande desafio, né? O terceiro setor ainda é muito carregado pelo voluntariado, que é importante, mas que agora o terceiro setor, que hoje ocupa uma responsabilidade muito grande no Brasil, né? O que o Estado não dá conta, hoje o terceiro setor tem assumido essa responsabilidade em diversos lugares desse país, com diversas organizações atuando. Então, uma das maiores dificuldades na área hoje é o reconhecimento desse terceiro setor como um mercado de trabalho importantíssimo, né, para todos os nossos colegas. E a grande dificuldade é entender a importância do profissionalismo nessa área. Quais são os critérios necessários para atuar dessa forma? Bom, os critérios, né, para atuar nessa área, eu acho que são, principalmente na área de captação de recursos e gestão de projetos, primeiro é minimamente um conhecimento sobre a área, né? Então, principalmente na área de desenvolvimento de projetos, e aí eu fui buscar dentro da FGV o melhor conhecimento de gerenciamento de projetos para me qualificar, e aí deu um salto muito grande na minha formação como assistente social, porque essa formação me permitiu entender projeto numa perspectiva um pouco mais racional, lógica, mais objetiva, que no serviço social eu não tive tanto assim, né? Mesmo que eu tenha tido um envolvimento muito grande na área das políticas públicas, na área do movimento estudantil, do movimento jovem, da juventude, mas essa pegada de você enxergar o projeto de uma forma mais lógica, enxergar um projeto na perspectiva de uma entrega mais concreta, enxergar o projeto como algo mais viável para ser investido, enfim, um projeto de maneira mais tangível, foi justamente na formação de gerenciamento de projetos que foi fundamental para complementar minha carreira.
Ou seja, eu não queria. Quando eu decidi ser assistente social, eu falei assim, bom, ser assistente social, vou ser o quê? Vou fazer que pós-graduação? Vou fazer pós-graduação em políticas públicas? Bom, eu estudei políticas públicas. Eu falei, não, tem que fazer uma pós-graduação, um MBA, que me desse amplitude para trabalhar no âmbito privado e no âmbito do terceiro setor. Foi daí que eu descobri o meu MBA em gerenciamento de projetos e me dediquei exclusivamente. Não foi fácil, mas foi uma oportunidade. E hoje sou filiado à Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que carinhosamente eu falo, é a associação na qual eu sou filiado também e participo e acompanho o processo todo debate em relação à captação de recursos, que é muito mais complexa do que apenas captar recursos por projeto. Então hoje eu sou especialista em captação de recursos no Brasil, atuando em diversas fontes de financiamento, desde editais de investimento social privado, como também editais públicos, como Plataforma Mais Brasil, também como eu construo dentro das organizações processos de trabalho para captação de recursos com indivíduos, né, com pessoas, e esse é um pouco do que eu faço no meu cotidiano. Então, assim, os critérios hoje para atuar dessa forma parte pelo princípio dessa formação, desse conhecimento. O que você tem a dizer sobre a sua concorrência? Bom, o que eu tenho a dizer sobre a concorrência? O que eu tenho a dizer sobre a concorrência, Vanessa, é que ela é pouca, né? É pouca. No âmbito da categoria, no âmbito inclusive da formação e captação, ela ainda é pouca, assim. E eu acho que, inclusive, aproveito a oportunidade que assistentes sociais, colegas, se despertem para o empreendedorismo social, constrói negócios sociais, negócios de impacto. Vocês têm capacidade, todos nós temos capacidade de criar nossos próprios negócios, de entendermos que não é de governo apenas que devemos viver. Então, assim, o empreendedorismo social pode estar dentro de nós, a gente precisa colocar isso para fora. E é aí que a gente vai enxergar uma concorrência talvez muito mais fraca, porque não está todo mundo querendo passar no concurso. Então, assim, agora ser empreendedor, fazer acontecer, poucos ainda. Então, eu acho que tem aí a oportunidade para todos os colegas sobre o que vale a pena estudar, sobre negócios sociais de impacto, certo? Sobre terceiro setor, desenvolvimento de projetos, né? Sobre elaboração de projetos mais qualificados. Então essa é a minha dica aí. Você acha importante que mais assistentes sociais atuem dessa forma? Bom, eu acho importante demais a atuação dos assistentes sociais dessa forma, sobretudo de uma forma mais independente, porque permite essa capacidade incrível de empreender, e quando você empreende é um desafio. Dizendo que assim, desde esses 8 anos de consultoria, eu tive altos e baixos. Hoje estou vivendo um alto bacana, com projetos promissores, com algo incrível aí pela frente. Qual dica você daria para quem quer entrar na área? A minha dica é para você que quer entrar na área, para você que de fato quer trabalhar como assistente social e tem vontade de não só viver no governo, trabalhando em governo, cara, atua de forma empreendedora, seja capaz de construir seu próprio projeto, seja capaz de fazer a diferença onde você está. E eu recomendo demais, estude negócios sociais de impacto. Estude isso. Outra coisa que eu recomendo, existem diversas organizações do terceiro setor no Brasil afora que precisam de profissionais que sejam de fato eficientes, que entregam serviços de qualidade. E nós, assistentes sociais, precisamos ocupar um espaço dentro dessas organizações, um espaço mais de gestão, de liderança, e não de coadjuvante, mas de protagonista. Qual o futuro que você vê para o serviço social nessa área e quais as mudanças que você analisa como necessárias? Olha, o futuro que eu vejo por serviço social nessa área é grande, né? As mudanças que podem ocorrer, principalmente com esse momento que a gente está vivendo no Covid-19, né? Muitas coisas. Eu tenho falado com a minha audiência
uma coisa assim. A gente teve um momento da paralisação, nós tivemos um momento de mobilização muito grande, estamos tendo, né? A gente acompanha o número de doações no Brasil. Para vocês terem ideia, pelo monitor de doações da Associação Brasileira de Captador de Recursos, né? O monitor de doações da ABCR, nós estamos chegando a quase, né? Ou se não, já estamos bem próximos de 4 bilhões de reais em doações. Essas doações hoje estão indo diretamente para a saúde, estão indo diretamente para o combate à fome nesse momento. Mas você vê o poder solidário das pessoas, né? Você vê o poder solidário das pessoas. Então, ou seja, eu quero dizer para vocês o seguinte: o terceiro setor é um mercado importantíssimo para o profissional da assistência social. Nós devemos entender o terceiro setor como hoje um dos responsáveis por uma ação social muito grande no país. É do Estado a responsabilidade, é do Estado, mas a gente sabe que há muitos e muitos anos o Estado não tem dado conta disso. Então, é muito importante que a gente se ocupe esse lugar enquanto líderes, enquanto protagonista. Mas mais do que ocupar o lugar do terceiro setor, tem duas oportunidades aí, né? Que é o setor 2,5, né? Que é aquele setor que não é terceiro setor, mas também não é empresa, é o 2,5, ou seja, é um setor em que você, ao mesmo tempo que você tem lucro, você recebe pelo que você faz, você também impacta a sociedade, você melhora a vida da população em um território, é os chamados negócios sociais de impacto. E também atuo com o terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, ONGs, né? Institutos, fundações, associações diversas. Então eu entendo que está aí uma oportunidade para que a gente possa se profissionalizar. Agora, basta você tomar uma decisão e também encarar a nossa profissão como empreendedora. Não podemos mais encarar a nossa profissão apenas como que é simplesmente que só tem um caminho, que é de fato o caminho do concurso público da efetivo. Não existe só esse caminho, entende? E tem muitos colegas no Brasil afora que infelizmente não estão felizes porque não estão trabalhando no propósito. E quando eu tomei a decisão de pedir exoneração do governo para de fato assumir a consultoria, porque nesses 8 anos, quando eu vim para Vitória, eu ainda trabalhei no governo, dividi minha vida entre governo e consultoria. Até o dia que eu tomei a decisão e pedi a minha exoneração para mudar o jogo. E quando eu mudei o jogo, eu fui capaz de mostrar para mim mesmo que era possível, e foi possível. Assim, eu já tive resultados com as organizações, né? Nós já captamos só com o terceiro setor projetos até... né, praticamente aí quase 2 milhões de reais, 2 projetos de 100 mil, outros projetos aprovados em fundo da infância, gerenciamento de projetos, gerenciamos projetos aí de 200 mil reais, contribuindo no monitoramento e na avaliação de impacto desses projetos. Cara, é uma oportunidade, é um conhecimento, é uma experiência, turma, que vale a pena você passar, tá bom? Vinícius, eu gostaria que você citasse exemplos na prática de como esse trabalho acontece. Boa pergunta, Vanessa. Então, a atuação do assistente social no âmbito da consultoria, assim, na prática, hoje, no meu cotidiano, é como? Primeiro, assim, o cliente ele é prospectado, muitas das vezes eu prospecto ele por meio dos meus canais estratégicos de prospecção, de vendas, de serviço, ou também, muitas das vezes, esse cliente ele chega por intenção própria dele. À medida que ele chega até a mim, ou eu vou até a ele, a gente faz um alinhamento entre o problema do cliente e a solução que eu tenho para oferecer. A gente analisa juntos com o cliente, faz um diagnóstico sobre a realidade da instituição no âmbito da captação de recursos e no desenvolvimento de projetos. À medida que a gente realiza esse diagnóstico, a gente traça um processo de treinamento, né? Porque nós, enquanto consultoria, entendemos que a organização ela precisa evoluir, né? Ela precisa se empoderar sobre a situação que ela vive e evoluir. Então não adianta eu apenas levar uma solução pronta para elas. A gente constrói junto a consultoria e a ONG, nosso cliente. Então,
À medida que a gente constrói junto, nós treinamos as pessoas, as pessoas responsáveis dentro da organização, o profissional do serviço social, o profissional da captação de recurso, aquele que está à frente, né, da organização, o que está na liderança lá dentro da instituição. A gente faz um processo de treinamento. Nesse processo de treinamento, a gente trabalha a questão da criação de um plano estratégico de captação de recursos, né? Justamente é um plano que vai dar um direcionamento à captação de recursos da organização e justamente entender quais são as fontes de financiamento. É um plano que vai nos proporcionar à organização entender quais são as fontes de financiamento que ela pode buscar. E para isso a gente define metas SMART, definimos objetivos, definimos estratégias para justamente captar esse recurso. E é nesse momento de definição das estratégias que a gente parte para as ações. E aí construímos o planejamento, o plano estratégico de captação, definimos as metas, né, no planejamento, daí a gente parte para o plano de ação. O plano de ação justamente com o objetivo de realizar a tarefa que precisa ser realizada para a gente alcançar o objetivo. Seja justamente participar de um edital de financiamento de um projeto, ou como também criar um canal aberto de doação dentro da instituição, com uma estratégia definida de marketing digital, por exemplo. Então, depende muito da realidade da instituição. Na prática, nós treinamos a organização a se aperfeiçoar no âmbito da captação de recursos, treinamos o profissional de serviço social que está dentro da instituição, profissional de captação de recursos também, a se desenvolverem no âmbito da expertise de elaboração de projetos e na expertise de adotar novas formas de captação de recursos também, seja recursos de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. À medida do treinamento, como eu disse, definimos o plano e assim as atividades. E aí ao longo do tempo, nós fazemos o monitoramento, a mentoria sobre os resultados e as lições aprendidas durante esse percurso. E na prática nós conduzimos o nosso cliente para ele atingir um resultado. Então, no âmbito de projetos, por exemplo, nós conduzimos o nosso cliente para escrever um projeto com maior qualidade, com maiores chances de ser aprovado por um edital de financiamento, ou, enfim, seja um edital de financiamento, seja público ou seja privado. Vinícius, muito obrigada pela disponibilidade, por ter aceitado o convite do Assistente Socializando e por estar aqui com a gente falando um pouco sobre a sua experiência, trazendo esse incentivo e essa motivação. Muito obrigada. Vanessa, agradeço demais essa oportunidade, meu muito obrigado. Eu acho que até ficou um pouco longa aqui o podcast, né, a minha entrevista, mas quero te agradecer por essa oportunidade de compartilhar aqui com os colegas. Deixo aqui à disposição meus contatos, né? Eu estou em todas as redes sociais. Meu nome é Vinícius Ventura, com 2 N's. Eu tenho inclusive um canal no Telegram, onde eu compartilho também um pouco da minha experiência como consultor, né? Como uma consultora assistente social. Tem um outro canal no Telegram que é de captação de recursos VMV. Eu tenho um site, anotem aí, pessoal, www.vinicius, com 2 N's, ventura.com. Você acessa todas as minhas redes, tá bom? Agradeço demais, Vanessa, conta comigo. É um prazer incrível poder contribuir com a formação dos colegas do serviço social desse Brasil afora, tá bom? Conte comigo e espero aqui poder encorajar vocês, amigos, colegas, a empreender no serviço social, a fazer diferença, porque a nossa profissão bate a mão no peito e diz: eu tenho muito orgulho de ser assistente social, de hoje estar num espaço de trabalho de autoridade, de liderança, de orientação, e eu fico muito feliz por essa formação, tá bom? Muito obrigado, Vanessa, um grande abraço. Tchau, tchau, gente.